Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e hoje estamos no capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo pelo Facebook. Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Colossenses capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 13, acompanhe comigo a leitura, até o versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E é Ele a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Senhor, uma vez mais pedimos a Ti que diante da Tua palavra nós nos rendemos. Reconhecemos as nossas limitações e o quanto precisamos da capacitação do Teu Espírito. Deus, que nesta noite, uma vez mais Tu me capacitas a transmitir a Tua palavra, porque eu necessito muito da Tua ajuda, da Tua capacitação, da Tua sabedoria, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Você que está comigo aqui hoje, preste bem atenção que, para a gente entender esse pequeno trecho da Bíblia, eu vou fazer uma introdução, e se você não prestar muita atenção nessa introdução, você não vai entender. Deixa eu explicar algo para vocês. Paulo escreveu esta carta à igreja que estava em Colossos. É a carta escrita aos Colossenses. Esse grupo de crentes que estava em Colossos nunca tinha visto Paulo. Eles não conheciam Paulo pessoalmente. E menos ainda, Jesus Cristo. Nenhum deles teve o privilégio de conhecer Jesus. O povo de Colossos. Pelo menos nós não temos nenhuma informação de que este povo de Colossos tenha visto Jesus Cristo pessoalmente. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente, de vê-lo pessoalmente, de ouvir os seus sermãos pessoalmente. Jesus já tinha ido para o céu há alguns anos, e eles não tinham conhecimento de Jesus no sentido presencial, nunca estiveram presentes num sermão de Jesus, não ouviram o sermão presencialmente, não conheciam bem Jesus. Mas eram cristãos, que através de alguém reconheceram Jesus como seu Senhor e entregaram sua vida a Jesus. Aleluia. Mas aí está o grande dilema desta carta, que é a carta mais cristológica de Paulo. É a mais cristológica por quê? Porque Paulo em Colossenses, ele vai defender e vai apresentar para a igreja de Colossos quem? Jesus Cristo. Eu queria perguntar para você que está aqui nesta noite, quem é Jesus para você? Você que entrou aqui nessa noite, você que está me assistindo, eu quero perguntar para você que está aqui, quem
é Jesus para você? Porque a igreja de Colossos, ela não entende, ela não sabe muito bem quem é Jesus. E entrou um grupo dentro da igreja chamado de gnósticos, que era uma seita religiosa daquela época, e que tinha uma compreensão errônea de Jesus. Não conheciam Jesus e ensinavam errado sobre Jesus. E Paulo vai escrever exatamente combatendo esta heresia que está entrando dentro da igreja, chamado gnosticismo, que está entrando dentro da igreja de Colossos, tentando fazer a igreja ter uma visão errada de Jesus. E aí Paulo se sente na responsabilidade, inspirado por Deus, a escrever para a igreja, para dizer para a igreja quem realmente é Jesus. Aleluia, está preparado para estudar hoje? Quem realmente é Jesus? Porque nós temos uma visão, e algumas pessoas têm uma visão muito errada de Jesus, até hoje. Até hoje, o que eu vou tratar aqui, não pense que ficou no passado, porque até hoje, muita gente ainda tem uma visão errada de Jesus. Por exemplo, eu poderia citar os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová não aceitam de forma nenhuma que Jesus é Deus. Não aceitam de forma nenhuma que Jesus é o Criador de todas. Não. Para eles, Jesus é uma criatura, foi criado por Deus. Na verdade, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é um anjo de Deus. Até hoje os testemunhos de Jeová, esses que batem de porta em porta, levando a semente daninha aí, a mentira, em nome de Deus. Você vai para o espiritismo, eles dizem que Jesus é um espírito iluminado, é uma reencarnação. É o João Batista que encarnou. Você vai para os muçulmanos, eles dizem que Jesus foi um grande profeta. Até hoje, em diversos locais, Jesus já não é muito bem entendido, não é muito bem compreendido. As pessoas sabem pouco de Jesus. Você vai para alguns locais, para eles Jesus é aquele menino que nasceu na manjedoura, que foi criado por Maria, que morreu na cruz. Ele ainda está em alguns locais na cruz pendurado. Mas quem é Jesus? Quem é realmente Jesus? E a igreja de Colossos precisava saber quem era Jesus, porque eles não tiveram o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente. Eles não tiveram o privilégio de andar com Jesus. E nem é propriamente o apóstolo Paulo, mas Paulo recebe a revelação. E através da revelação ele vai escrever para a igreja de Colossos e vai apresentar para a igreja de Colossos quem? Jesus. Aleluia. Então vamos ver quem é Jesus. Nesses poucos versículos que temos, o texto diz assim, os irmãos estão me acompanhando e preste bem atenção no estudo de hoje, porque hoje nós vamos falar de cristologia. É um tema da teologia, que é exatamente o estudo sobre o Cristo de Deus. Preste atenção, diz assim no Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas. É interessante pensar que Paulo começa o versículo 13 se referindo a Deus, mas ao mesmo tempo a impressão de que também está se referindo a Cristo, porque Jesus é o próprio Deus. Eu não sei se eu vou embolar muito a cabeça de vocês, mas preste atenção, Jesus é o próprio Deus. E quando ele diz que ele nos tirou da potestade das trevas, Paulo faz menção a Deus, mas ao mesmo tempo Paulo tem em mente o Cristo de Deus. Ele nos tirou. É interessante pensar, eu fico impressionado, irmã Rosimar, com a Bíblia, porque quem está escrevendo? Paulo. O que Paulo era? Paulo era um criminoso? Não. Paulo era um bandido? Não. Paulo era um prostituto? Não. Paulo era um religioso. Um religioso. E ele escreve assim, ele nos tirou da potestade das trevas. Paulo entende que mesmo na religião, ele estava nas trevas. Que mesmo sendo religioso, ele estava nas trevas. Que mesmo estando no templo, lendo a palavra, ele estava nas trevas. Mas um dia ele encontrou com alguém que lhe tirou das trevas. Porque ele não diz assim, ele vos tirou das trevas. Não. Ele se coloca junto. Ele nos tirou da potestade das trevas. Percebe que
Paulo entende que ele também, mesmo sendo religioso, Ezequiel, estava em trevas. Tem muita gente que pensa que religião salva. Religião não salva. Paulo era religioso, mas não conhecia Deus. Paulo era religioso, mas não conhecia Jesus. Paulo era religioso, mas não estava no caminho do céu. Paulo era religioso, mas não tinha o nome escrito no livro da vida. Cuidado com a religião. Ele nos tirou, Paulo está se colocando no grupo, ele nos tirou da onde? Da potestade das trevas. Preste bem atenção, potestade das trevas. Isso é um título que se refere ao quê? As forças do inimigo. Paulo estava dizendo assim: nós estávamos, eu e vocês, eu, Paulo, e vocês aí em Colossos, nós estamos sob o domínio do mal, sobre as forças do mal, mas houve alguém que nos tirou das potestades das trevas e nos transportou. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte, se prepara aí porque isso é muito forte. Hoje eu vou usar a Bíblia, hein? Se não der tempo da gente estudar esses versículos que eu li, não tem problema. Mas eu vou usar a Bíblia. Porque Paulo, ele diz que Deus, nos transportou. Eu não sei se você tem ideia do que esse termo transportou. Eu queria trabalhar muito esse termo com vocês daqui a pouquinho, porque transportou significa no original grego remover de um lugar para o outro. Era um termo muito usado quando um exército entrava numa cidade, invadia aquela cidade, e os moradores daquela cidade eram transportados para o reino daquele exército para servir como servos dele. Então Paulo está olhando, dizendo assim: ele entrou no terreno do inimigo, nos arrancou de lá e nos levou para o seu reino. Oh meu Deus, levante. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diga glória a Deus. É isso que ele está dizendo, que nós somos transportados, que nós estamos cativos em um reino. Qual reino? Reino das trevas, reino do mal, reino do pecado. Mas ele nos tirou, nos arrancou e nos transportou, mudou nossa direção, nos mudou para o reino do Filho. Por isso o reino do Filho também se refere ao Cristo, porque é o Filho do Deus vivo. É por isso que ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem um reino, é o reino de Deus, e quem é filho de Deus pertence ao reino de Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas. Tem até um texto interessante em Atos dos Apóstolos. Bota aí para mim, por favor, Gabriela. Vai acompanhando comigo o estudo de hoje. Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Olha que texto lindo, gente. Versículo de número 18. Atos 26, versículo 18 diz assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Paulo está falando da mudança que houve. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, nós éramos filhos das trevas, mas ele mudou a nossa condição, irmã. Ele nos tirou, Fernanda, ele nos arrancou como um fogo. Parece que Paulo tem em mente, Ezequiel, sabe o que Paulo tem em mente quando diz que ele nos tirou? Paulo tem em mente a figura de Moisés, que foi inspirado por Deus aí no Egito, a ir lá e confrontar Faraó e dizer: liberta o meu povo, deixa o meu povo sair, porque eu quero que este povo me celebre uma festa no deserto. E Moisés vai com autoridade e retira o povo de Deus do Egito para Canaã. Agora quem vai fazer isso não é mais Moisés. Quem vai tirar o povo de Deus desse Egito chamado mundo é Jesus Cristo. É por isso que lá em Hebreus diz que ele é maior do que Moisés. Oh, aleluia, oh glória,
Oh glória. Sabe por quê, irmã Andresa? Porque Moisés, ao ir tirar o povo do Egito, só conseguiu tirar o povo do Egito porque o sangue do cordeiro, dos cordeiros, preservou aquele povo. Porque no dia do juízo de Deus, quem tinha a marca do sangue iria sair do Egito. Jesus não, é diferente. Jesus não salvou o povo com sangue de cordeiros. Jesus salvou seu povo com seu próprio sangue. Ele vai tirar o seu povo das trevas e vai levar o povo para a luz. Ah, meu Deus do céu. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? É por isso que quando você pega Hebreus capítulo 3, depois você lê, não precisa ler agora, vai lá ver. Capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar que ele é maior do que Moisés. Quem é maior do que Moisés? Jesus. Mas tipicamente, tipologicamente, Moisés representa quem? O próprio Cristo. Moisés é uma figura de Cristo. Ele vai ao Egito e através do poder de Deus, ele liberta o povo de Deus e leva o povo para o deserto. E o povo vai conduzindo pelo deserto até chegar a Canaã. Moisés é um tipo de Cristo. Por isso que você encontra Moisés recebendo as tábuas da lei aonde? No monte. É no monte que Moisés recebe as tábuas da lei. Aí Moisés recebe as tábuas da lei. Quando Moisés desce com as tábuas, ele vai mostrar as tábuas da lei para o povo. E o que está nas tábuas da lei? Assim diz o Senhor. Jesus é diferente. Jesus sobe o Monte das Oliveiras e ele não diz assim diz o Senhor. Ele diz assim: eu porém vos digo. Pode preparar a pilha aí que já está falhando. Me dá o microfone aí. Oh glória. Oh glória, ele é maior. Diga para alguém que está do seu lado: ele é maior do que Moisés. Nós já estamos aprendendo quem é Jesus. Ele é maior do que Moisés. Então a gente já está aprendendo que ele é maior do que Moisés. Olha o versículo, vamos lá para Colossenses. Deixa aí Colossenses 1,13. Ele nos tirou. Deixa eu perguntar aqui, irmão, não estou com pressa hoje. Se não der tempo a gente para. Eu gosto de mastigar a Bíblia, degustá-la. Oh, aleluia. Ele nos tirou da potestade das trevas. Irmã Libiana, nós estávamos nas trevas. Você estava, eu também estava. Eu não posso te condenar porque eu também estava. Mas tem uma coisa, ele nos tirou. Ele não tirou somente você, mas ele me tirou também. Ele não tirou somente você e eu, também tirou o evangelista Sandro. Tirou também Diácono Eliseu. Tirou Elielza. Tirou Camila, tirou da potestade, diz: ela é minha, ele é meu. Tira a mão, diabo, porque agora eu comprei. Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Ele nos tirou. E aí alguns versículos bíblicos fazem muito sentido quando a gente pensa nessa questão do Senhor ter nos tirado da potestade das trevas. Quer ver? Eu vou usar alguns textos da Bíblia para mostrar para você que Jesus já tinha em mente. Olha o que diz Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 já demonstra, Jesus já demonstrava o que ele veio fazer na terra. Mateus capítulo de número 12, abra a tua Bíblia, versículo de número 28. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versículo 28. Jesus estava expulsando demônios de pessoas. E os religiosos condenavam Jesus dizendo: ele expulsa demônio pelo espírito dos demônios, por Beelzebul. Ele é um endemoniado tirando demônio de outros. Foi esta a acusação de Jesus contra Jesus. Mas olha o que Jesus falou, Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ele está dizendo, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Ei, sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, olha, eu não sei se você consegue entender. Jesus aplica uma parábola e diz assim: como pode alguém tirar os bens de alguém sem antes manietar esta pessoa, sem antes prender esta pessoa para tirar os bens? Ele está dizendo: o mais forte chegou, foi na casa do valente, o mais valente veio, amarrou o valente e tirou os bens do valente. Que bens são esses? Eu e você.
E você levanta a mão para o céu da glória a Deus aí. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele estava dizendo exatamente isso que ele fez. O mais valente chegou, aquele que se achava valente, tinha um domínio sobre as pessoas, mas chegou o mais valente do que ele, entrou na casa dele, porque o mundo jaz no maligno, manietou, amarrou este valente e libertou. Quem? Eu e você. Eu e você. É por isso que tem outro texto muito interessante na Bíblia. Eu gosto de fazer um paralelo com a Bíblia. Tem outros textos muito interessantes. Por exemplo, 1 João, capítulo de número 3. Olha o que diz esse texto de 1 João. Vai anotando aí, você que está assistindo conosco aí. 1 João, capítulo de número 3. Bota na tela aí para mim, por favor, Gabriela. Versículo 7 e 8 diz assim. Olha que texto lindo para nós. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8, 1 João 3, 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer. Para desfazer. Oh glória, para desfazer as obras do diabo. E que obras são essas? Ele tinha controle sobre a nossa vida. O inimigo tinha controle sobre cada um de nós. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nos libertar. Oh, aleluia. É por isso que ele escreve lá em João mesmo, no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade, a palavra, vos libertará. Vou quebrar todas as cadeias, vou libertar vocês. Então Paulo, voltemos lá em Colossenses. Paulo está apresentando Deus, propriamente dito, depois nós vamos ver que ele está se referindo também a Jesus, como aquele que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, mudou nossa condição, irmã Kátia. Este é o maior milagre que tem. Não é o cego ver, não é surdo ouvir, não é paralítico andar, nem canceroso cuspir o câncer. O maior milagre é este aqui, é sair das trevas e ir para a luz. Era ser filho das trevas e agora é filho de Deus. Era treva, agora é luz. Oh, aleluia. E quem fez isso? Quem faz isso na nossa vida? Jesus. Olha o que diz o texto, versículo 14. Em quem temos, ou seja, nele nós temos. Nele quem? No Cristo, no Jesus. Nele nós temos o quê? O que nós temos nele? A redenção. Gente, redenção. Deixa eu explicar para vocês esse termo no grego. O que é redenção? Tem lá uma estátua enorme lá no Rio de Janeiro, é Cristo Redentor, e as pessoas vão lá, não sabem nem o que é isso, o que é redentor, o que é redenção. Deixa eu te falar, Paulo escreve: em quem temos a redenção. Redenção é libertar um prisioneiro ou escravo por meio de um pagamento de resgate. Oh, aleluia. Oh, glória, viu um brado forte aí, hein? Oh, glória. Nós éramos escravos do inimigo, prisioneiros dele, mas ele veio e nos redimiu, mas veio e nos deu redenção, nos resgatou através de um pagamento de algo. Ele vai nos resgatar, ele vai nos trazer para si, como se fosse um prisioneiro que recebe um valor para ser liberto. E Jesus vai pagar este preço para libertar este prisioneiro. Que preço é este? É ouro? É prata? Não. Ele vai pagar com sangue. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele vai nos redimir com sangue. Ele vai nos tirar da mão do inimigo com sangue dele. O sangue de Jesus vai nos resgatar. É o preço pago. Por isso que na cruz, lá na cruz, ele vai bradar tetelestai. Lá na cruz, em grego é tetelestai, aramaico ele vai dizer tetelestai, significa que sim, está pago a dívida do homem. Agora o homem está livre. Oh, aleluia. A dívida foi paga na cruz. Diga para alguém que está ao teu lado: tua dívida foi paga na cruz. Teu débito foi pago na cruz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Teu débito foi pago na cruz, minha irmã. Meu débito foi pago na cruz. E portanto Paulo escreve: nenhuma condenação há
já foi pago a minha dívida na cruz. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus nessa noite. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus nessa noite. A nossa dívida foi paga. Nós fomos comprados. Éramos escravos do diabo, da infelicidade, mas fomos comprados com o sangue de Jesus. Oh, aleluia. Estou sentindo presença de Deus nesse estudo nessa noite. Estou sentindo presença de Deus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos tirou da potestade das trevas. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos redimiu. Quem é Jesus? Jesus é aquele que pagou o preço pelo nosso pecado. Quem é Jesus? É aquele que transformou a minha e a tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Paulo está apresentando Jesus para a igreja de Colossos. Aleluia. Aleluia. É por isso que Pedro escreve, o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro, acompanhe comigo, 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós estamos hoje, nessa noite, num culto de doutrina, estudando a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18. É por isso que nós estudamos a Bíblia e vamos entendendo a palavra. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18, diz assim: saibam que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Olha o termo aí, resgatados, redenção, redimidos, comprados. Não foi com ouro ou prata que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Recebemos dos nossos pais uma herança de uma tradição religiosa sem vida, uma herança de uma tradição religiosa sem poder de Deus, sem presença de Deus. Foi essa herança que nós recebemos, a maioria de nós. Mas tem uma coisa, ele veio, olha o versículo 19: mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Andressa, nós não fomos comprados com ouro, a coisa mais valiosa desta terra, com prata, com diamante, com real, com dólar, com euro. Nós não fomos comprados com dinheiro nenhum. O que comprou-nos do pecado? O que nos comprou? O sangue. A coisa mais valiosa que Deus tinha, a coisa mais valiosa é o sangue. Sangue fala de vida. Nós fomos comprados por meio da vida de Jesus. A vida de Jesus nos deu vida. A vida de Jesus esvaída na cruz me deu vida. A morte dele, parece paradoxo que eu vou falar, a morte dele gerou vida em mim. Oh, aleluia. Fomos comprados. É por isso que o termo diz em Colossenses, vejam que Paulo está apresentando Jesus para os colossenses. Diz assim: em quem temos, versículo 14, a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso fala de perdão. Paulo está dizendo, ele nos redimiu, nos tirou das trevas, pagou a nossa dívida que tínhamos com o próprio Deus, porque nós não tínhamos dívida nenhuma com o diabo não é dono de nada. A dívida que Jesus pagou foi com o próprio Deus. Ele nos redime do poder das trevas e perdoa os nossos pecados. Espera aí, pastor, o que é isso? É por isso que nós não precisamos de purgatório. Purgatório, se existisse, era para quem não tem Deus, quem não tem Jesus. Porque segundo o conceito teológico católico romano do purgatório, é que a pessoa que morreu ainda precisa purgar pelos seus pecados. Aí fica nesta sala intermediária até chegar no céu. Mas não existe essa sala na Bíblia. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é eficaz. E aonde o sangue passa, ele limpa. Aonde o sangue passa, ele lava. Aonde o sangue de Jesus passa, não precisa de purgatório nenhum. Uma vez lavado,
lavado, fui lavado pelo Cristo de Deus. Se eu estou na presença, eu sou lavado. Se eu estou na presença, eu estou perdoado. Se eu estou na presença, eu estou salvo. E quando eu descer na sepultura, não preciso de purgatório, porque eu vou direto para o céu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Nele eu tenho a remissão dos pecados, só Ele. É Ele que perdoa os meus pecados. Não mais ninguém que perdoa pecados, a não ser Jesus. Ninguém mais perdoa pecados. Os indianos juntam-se, milhares deles vão para o rio Ganges, um rio podre, totalmente poluído, cheio de corpos de pessoas que são lançadas nas águas do Ganges, ou do Ganges, como você queira, na Índia. Dizem que o cheiro do Ganges, a quilômetros de distância, é possível sentir o odor horrível das águas podres do Ganges. E os indianos, eles vão para as águas do Ganges todos os dias, se banhar nas águas dos Ganges, porque segundo a tradição hindu, dizem que a água do Ganges purifica dos pecados. Mas deixa eu falar, eles precisam conhecer alguém, eles precisam conhecer Jesus, e nós precisamos dizer para eles que quem purifica pecado não é a água do Ganges, quem purifica pecado não é as águas do Jordão, quem purifica pecado é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados. Quem pode dizer glória a Deus aí? No versículo de número 15, ele diz assim, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: o qual é, ou seja, ele é, ele, o Cristo, porque ele está apresentando Jesus para a igreja de Colossos. Cristo é a imagem do Deus invisível. Por que ele diz isso, irmã Ana? Ele diz isso porque ninguém nunca viu Deus. Eu vou repetir. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém. Se alguém diz ter visto Deus, está mentindo. Ninguém nunca viu Deus. Pastor, o senhor tem prova disso, que ninguém nunca viu Deus? Tenho. Provo para você que ninguém nunca viu Deus. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número, deixa eu achar aqui, versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ninguém nunca viu Deus. Teve um dia que Moisés quis ver Deus e Deus falou: você não pode. Você não pode. Deus se manifestou na terra muitas vezes em teofanias, que é a manifestação de Deus, por exemplo, na sarça. Era uma teofania. Deus se manifesta através de um fogo que consome a sarça, mas não há fogo ali naquele lugar. Mas Deus em essência, ninguém nunca viu. E eu nem posso lhes garantir, porque existem diversas correntes que afirmam que mesmo eterno como seremos, talvez não poderemos ver Deus na sua essência, de tão grande e majestoso que é. Não estou me dizendo que isto é absoluto, mas possa ser que Deus em sua plenitude e essência, talvez nunca teremos esta condição. É difícil pensar nisso porque nós somos tão limitados. Mas Deus quis se revelar ao homem. E ao querer se revelar ao homem, Deus decide ser como um de nós. Deus então abre mão de sua glória, toma a forma humana e desce na terra. Oh meu Deus do céu, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui?
É isso que Paulo está dizendo. Ninguém nunca viu a Deus em sua essência e plenitude, mas Deus querendo se revelar ao homem, Deus então toma forma humana e desce na terra. E os homens então vão ver Deus. Espera aí, mas vão ver Deus como? Em plenitude? Não. O Deus humano, o Deus que se fez carne. Olha o que diz Filipenses. Abre a tua Bíblia. Eu vou chegar onde eu quero. Filipenses. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Olha o que diz Filipenses, capítulo de número 2. Põe na tela aí para a gente. Filipenses, capítulo de número 2. Abre a tua Bíblia. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 12 diz assim. Não, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual foi a estratégia de Deus para que o homem pudesse lhe ver? Qual foi a estratégia de Deus para que o homem pudesse lhe tocar? Qual foi a estratégia de Deus para que o homem pudesse lhe ouvir mais de perto? Ele envia Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. Oh glória, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Ele vai descer do céu. Olha o que diz Evangelho de João. Abre a tua Bíblia, agora vai começar a clarear para você. Evangelho de João, capítulo de número 1. Põe na tela aí, versículo de número 18. Olha o que diz Evangelho de João 1:18. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu seio, ou no seio do Pai, este o fez conhecer. Oh aleluia, oh aleluia. O que acontece, pastor? Deus desceu na terra, gente. Deus deixou o céu e veio, andou no meio de nós. Como, pastor? Na pessoa bendita de Jesus. Aquele que andava pela Galileia era o próprio Deus, com os pés empoeirados do deserto. Era o próprio Deus andando. João chega a dizer: nós tocamos nele, nós sentimos ele, nós abraçamos Deus. Deus não podia se mostrar ao homem, mas Deus então cria um meio. Jesus vem do céu, toma forma humana, e agora é Deus no meio de nós. Oh meu Deus do céu. Foi a forma que Deus teve de se manifestar no nosso meio, através de Jesus. É por isso que o texto de João, abra a tua Bíblia, João capítulo de número 14. Esse texto é lindo demais. João capítulo 14. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João capítulo 14, versículo de número 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Espera aí, Filipe está andando com Jesus. E qual é o desejo de Filipe? Ver quem? Quem que ele quer ver? Deus, o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Já é suficiente, nós queremos ver. É o desejo de todo ser humano ver Deus. Filipe está do lado de Jesus, o pregador Jesus. Ele diz: mostra-nos o Pai. Isso é suficiente, isso nos basta. Aí Jesus diz assim, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Eu estou aqui, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu estou aqui. Eu desci na terra para falar com vocês. Eu desci na terra para estar com vocês. Quem pode dizer glória a Deus aí? Oh, glória a Deus. Aí Paulo está escrevendo aos Colossenses. É por isso que Paulo está escrevendo. Voltemos lá, Colossenses capítulo de número 1, que nós estamos lendo. Ele diz assim, versículo de número 15: o qual é, quem é o Cristo, irmã Leda? É a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus que
que encarnou-se, o primogênito de toda a criação. Primogênito ali, gente, os testemunhos de Jeová acham que porque está escrito primogênito é porque é o primeiro filho criado. Não, não, não. Primogênito aqui, o termo no original é aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que diante de tudo que foi feito, ele tem a primazia, está acima. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Oh, aleluia. Ele não foi criado. É por isso que o testemunho de Jeová não interpreta bem, não entende bem. Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo de número 1. Bota aí para mim, esse texto eu vou ter que ler com vocês. Meu tempo está acabando, eu estou correndo quanto tempo. João capítulo de número 1. Vamos ler, porque hoje, irmã Leda, nós estamos falando de Jesus. Hoje nós não vamos falar de anjo, porque tem muita igreja que fala de anjo, o fogo cai. Fala de anjo trazendo chave, vira a gente até de cambalhota. Mas nós estamos falando do Jesus vivo. Quem é Jesus? A igreja precisa conhecer quem é Jesus. O povo de Deus precisa conhecer quem é Jesus. É este que eu estou anunciando. Ele é Jesus. Nosso Jesus não está preso no madeiro, nosso Jesus não está no crucifixo, nosso Jesus não está numa imagem de escultura, nosso Jesus é o Criador, é o Deus vivo que desceu do céu para nos dar vida eterna. Quem está recebendo esta palavra? Perdão aqui com todo respeito, mas em alguns círculos católicos parece que Maria tem mais preeminência que Cristo. Nunca. Cristo é superior a tudo. Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, e não tem nome no céu, nem na terra, nem debaixo da terra maior do que o nome de Jesus. Quem pode levantar a mão para o céu da glória ao nome de Jesus nessa noite? Aleluia. Um minuto para você glorificar o nome de Jesus aqui neste lugar. Um minuto para você dar glória ao nome de Jesus aqui neste lugar. Um minuto para nós adorarmos o nome dele, o nome que está sobre todo nome. Aleluia. 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 Olha o que diz Evangelho de João, no capítulo de número 1. Acompanha comigo a leitura. Olha, eu não sei nem por onde começar lendo esse texto, mas então nós vamos ler o texto todo. Já que hoje é estudo da Bíblia, nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Nós não estamos aqui atrás de chave de vitória, atrás de envelope da vitória, nem da campanha da vitória. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Nós estamos aqui para alimentar a alma, para crescer no conhecimento da palavra. Nós não viemos aqui atrás das bênçãos, nós viemos atrás daquele que abençoa. Oh, aleluia. Nós não viemos buscar as mãos de Deus, viemos buscar a face. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Olha o que diz João. João, o Evangelho de João, deixa eu explicar uma coisa. Vocês estão num verdadeiro seminário aqui nessa noite. Vamos imaginar que isso aqui é uma sala de seminário. Ao escrever o Evangelho, João está confrontando os mesmos gnósticos que estavam na igreja de Colossos. Os mesmos que estavam falando o quê? Coisas errôneas acerca de Jesus. É por isso que você, quando lê o Evangelho de João, João também está combatendo essa seita chamada de gnosticismo, que dizia que Jesus era um espírito encarnado, que Jesus nunca foi homem, que Jesus nunca foi um ser humano, que Jesus não teve essa questão de se despir de glória. Eram os gnósticos, eles ensinavam isso. Mas olha o que diz João capítulo 1, acompanhe comigo. Olha o que João fala no capítulo 1, vai olhando aí. Bota na tela aí para mim. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Quem era o verbo? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era? Quem é o verbo aqui? O próprio Jesus. Ele está no princípio com Deus e ele é o próprio Deus. É por isso que quando a gente pega Gênesis, lá Gênesis, por que ele é verbo? Por que João diz que ele é o verbo? Verbo é a palavra. Quando Deus olhou para a terra e a terra estava sem forma e vazia, o que fez com que a terra viesse a ser restaurada? Disse Deus, o verbo, a palavra. E o que Deus disse? Deus libera a palavra, o verbo, haja luz. E a partir do momento que Deus libera a palavra, haja luz, a luz se forma. Quem é que formou a palavra? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. É ele que vai
agir para que haja na terra luz. Ele está presente na criação. Ele está junto. Ele é o verbo, a palavra. Por isso que você vai encontrar Deus formando a terra, dizendo assim: e disse Deus, liberando a palavra, haja luz. E disse Deus, haja luminares. E disse Deus, tudo vai ser feito pela palavra. E quem é a palavra? O verbo. Quem é o verbo? O Cristo, aquele que desceu do céu, encarnou-se no ventre de uma mulher, nasceu, morreu, mas ao terceiro dia saiu de dentro do túmulo. Por isso que João está, no princípio era o verbo, acompanhe comigo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, nos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos juntos. E o verbo se fez carne, tornou-se humano e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória é Shekinah, aquela glória que Salomão viu lá no templo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo: eu andei com Deus, eu caminhei com Deus, eu vi Deus. João está dizendo: e quem é Deus para você, João? Jesus. Ele é o próprio Deus. A glória de Deus desceu do céu, e nós vimos a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Jesus. Aleluia. É por isso que nós, já encerrando aqui o estudo, ele diz assim, acompanhe comigo Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. O qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Olha o versículo 16. Porque nele quem? Em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha o que diz versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu vou repetir o versículo 17 todos juntos, uma só voz. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Me ajuda aí, Gabi, por favor. E ele é, irmã Fernanda, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Irmã Ana, nós só subsistimos por causa dele. É ele que nos mantém de pé. Eleusa, é ele que nos mantém firmes. É ele que nos dá vida. Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Se a vara estiver em mim, esta dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, está dizendo: ei, é ele. Ele é antes de tudo. Ele é princípio eterno. Todas as coisas subsistem por ele. É ele que mantém todas as coisas.
Irmãos, eu estou falando de um Jesus, não é aquele Jesus que andou na Galiléia simplesmente. Eu não estou falando do Jesus carpinteiro, eu estou falando do Criador do universo. Eu estou falando do Jesus que, quando João foi levado ao céu no Apocalipse, olhou e disse: quem é este? Lembra em Apocalipse, na ilha de Patmos? João está na ilha de Patmos. De repente João vê um ser. João cai por terra ao ver aquele ser. Ao ouvir a voz dele, a voz de muitas águas, João não identifica, porque João conhece o Jesus terreno. João conhece o Jesus de dores. João conhece o Jesus que chorou. João conhece o Jesus que sangrou. Mas em Patmos ele vai conhecer o Jesus eterno, o Jesus criador de todas as coisas, aquele que é antes de tudo e depois de tudo, é o eterno. É por isso que João não vai reconhecê-lo em Patmos. É por isso que você vai ler Apocalipse capítulo 1. Jesus vai se revelar a João, vai dizer: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. João não consegue identificá-lo, porque João tem uma visão de Jesus terrena, humana, material. É aquele homem de dores, que sentia fome, que chorou, que teve sono, que se cansou. Mas agora João vai ver um Jesus que é eterno, que é poderoso. Esta deve ser a nossa visão de Jesus. Jesus para nós não é apenas aquele que curou o cego, deu vista cego, fez surdo ouvir, chorou quando Lázaro morreu, lá naquele momento de luto. Não, aquele homem de dores, sangrando por causa da cruz. Não. O nosso Jesus é vivo. O nosso Jesus é aquele que está, meu irmão, vestido de veste branca, e na sua coxa está escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esse é o nosso Jesus. Nosso Jesus não está pendurado no madeiro. Nosso Jesus não está pendurado num crucifixo. Não. A cruz dele está vazia, e o sepulcro também. Ele diz assim: o qual é, versículo 17: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então eu quero dizer para você que Jesus não é um espírito encarnado. Jesus não é um espírito iluminado. Jesus não é uma emanação de Deus, como diz alguns. Jesus não é um ser criado. Jesus não é um anjo. Jesus não é um grande profeta. Jesus é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. Para encerrar, eu encerro. Semana que vem a gente continua falando sobre Jesus. Apocalipse. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Eu já estou encerrando, mas não deixe de ler comigo esse texto não. Capítulo de número 1. Versículo de número 9. Diz assim: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chamas de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Fique de pé, vamos orar. Queridos, como nós precisamos conhecer Jesus. Como nós precisamos conhecer mais Jesus. Não apenas a história de Jesus. Tem muita gente que conhece muito bem a história. Não, é conhecer o Jesus de Deus. Conhecer o próprio Deus. Eu queria perguntar aqui nesta noite: quem da igreja aqui quer conhecer melhor esse Jesus? Então vamos falar com Deus. Você que está no Facebook aqui, nós vamos encerrar. Quero conhecer mais Jesus. Então, se você quer conhecer mais de Jesus, leia esse texto. Pega a Bíblia em Colossenses, leia mais. Chega em casa, leia um pouco mais. Medite um pouco mais, porque Paulo vai descortinando para você quem é Jesus. É o Jesus Filho de Deus, é o Jesus próprio Deus, é o Jesus eterno, aquele que é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que todos os santos que passaram nessa terra. É o Jesus Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, o eterno, Criador de todas as coisas. É Ele. Eu quero conhecer, irmã Leda. Nós precisamos conhecer mais desse Jesus. Nós precisamos. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa. O diabo, ele tem tentado enganar a igreja e desviar da igreja o foco. O nosso foco não são as bênçãos, o nosso foco é o abençoador. O nosso foco não são anjos, o nosso foco é Jesus. Oh, aleluia. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nós precisamos voltar à essência e dizer: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero crescer, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu quero Te conhecer na essência, de ver, oh Deus, aprender quem é Jesus realmente. E alguém perguntar para você quem é Jesus, você não vai falar apenas do Jesus da Galileia, do Jesus de Nazaré, do Jesus que morreu em Jerusalém. Não, você conhece o Jesus Deus, o eterno, Criador de todas as coisas. É esse Jesus que o mundo precisa conhecer. O Jesus terreno, todos já conhecem. É só assistir o filme que eles vão conhecer. Ei, nós precisamos apresentar o Jesus que ressuscitou dos mortos, o Jesus que é Deus, aquele que é eterno, que mudou a tua vida, que mudou a tua história, que está te mudando, te lapidando, te transformando, que te tirou do pecado, te resgatou da droga, da prostituição, da macumba, da feitiçaria. É esse Jesus que o mundo precisa conhecer. Oh, aleluia. Quem está entendendo, levanta a mão para o céu. Te tirou da droga, te tirou da feitiçaria, te tirou da idolatria, te tirou da prostituição. Aquele que foi lá no baile, te arrancou de lá. É este que o mundo precisa conhecer. Do Jesus que mudou a tua história de vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou pedir para a irmã Andresa me fazer esta oração. Andresa, se aproxime. Faz esta oração, Andresa. Fala com Deus e pede a Deus que nós possamos conhecer cada dia mais Jesus, aquele que mudou a história da nossa vida. Eu quero conhecer mais dele, eu quero conhecer mais dele. Vamos orar. Senhor da Madre Igreja, Pai do Senhor, amém. Oremos. Amado Deus, querido eterno Pai, Senhor, nessa noite nós aprendemos, Pai querido, contigo. Aprendemos, Senhor, que Tu és o meu Pai, o Verbo. Tu és o início, Tu és o fim, Tu és o alfa e o ômega. Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos mais de Ti. Queremos conhecer mais o Senhor. Queremos, Senhor, nos aproximarmos mais da Tua palavra. Queremos, Senhor, meu Pai, ao nível mais profundo, Senhor, contigo. Senhor, nós queremos Te conhecer mais. Nós
queremos, Senhor amado, mergulhar mais, Senhor amado. Nós queremos, Senhor, nos aproximarmos mais de Ti. Ah, Senhor, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos mais de Ti, como reconhecemos, Senhor, que nada sem o Senhor nada somos, que sem o Senhor nada podemos fazer, Senhor amado, e que ai de nós se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse, meu Pai, a Tua misericórdia, ai de nós se não fosse a Tua graça, ai de nós se não fosse o Senhor, Pai querido. Senhor, nessa noite nós pedimos, Senhor, que nós diminuímos, o Senhor cresça sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que não viemos te conhecer, meu Pai, apenas de lábios, mas que nós viemos, Senhor, te conhecer com alma, corpo e espírito, Senhor amado. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, queremos, Senhor amado, Senhor, ser reconhecidos como os filhos amados, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que nos impeça, Senhor, de mergulharmos na Tua presença, mergulharmos na Tua palavra, remove de nós, Senhor amado, remove de nós tudo aquilo que não Te glorifica, que não Te exalta, que não glorifica o Teu santo nome, Senhor amado, porque Tu és o príncipe da paz, Tu és o El Shaddai, Senhor, das nossas vidas, Tu és, Senhor amado, o nosso Senhor, Tu és o nosso ajudador, e não há outro além de Ti, Senhor amado, não há outro além do Senhor em nossas vidas. Tu está no alto, sublime trono, no trono de céu, no céu, Senhor amado. Ah, Deus, como nós desejamos, meu Pai, conhecer a Ti mais, Senhor, como nós desejamos, Senhor amado, conhecer mais do Senhor em nossas vidas. Senhor, nos ajuda, fortaleça Teus filhos, Pai querido, Senhor, que nada venha tirar o nosso foco, que nada venha tirar o nosso alvo, Pai querido, que é conhecer mais ao Senhor. Olhamos para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, em quem nós temos crido e confiado, Senhor. Muito obrigada, porque nós estamos sendo aqui, Senhor, alimentados, renovados pela Tua palavra. É a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, Senhor. E obrigada, Pai querido, porque nós aprendemos sobre mais de Ti, Senhor. Nós queremos Te louvar, agradecidos somos por tudo, em nome de Jesus, amém. Quem pode aplaudir a Jesus nessa noite? Vamos aplaudir o Senhor. E eu queria perguntar, quem é Jesus para você? Para mim é aquele que mudou a história da minha vida. Eu não sei quem é Jesus para você, mas Jesus para mim é aquele que mudou toda a história da minha vida. E eu quero louvar a Deus por isso. Agradecemos a Deus por todos. Amanhã é um dia muito especial para mim. Amanhã é o dia do aniversário da minha esposa. E como amanhã nós não vamos estar no culto, vem cá, Fê, para a gente fazer uma oração. Pedir para os irmãos estenderem as mãos para cá. Daqui a algumas horas a Fernanda vai estar completando mais uma primavera de vida. Amanhã nós não vamos poder estar na igreja. E na quinta vamos ter um compromisso em Teresópolis. Então vou fazer esta oração. Estenda as mãos para cá para a gente abençoar. A Fernanda é um milagre de Deus. Talvez poucas pessoas da igreja saibam disso. Poucas. Mas a Fernanda só está aqui por causa de um milagre de Deus. O Jesus Todo-Poderoso fez um milagre. Quando lá no hospital, para os médicos, não havia muita possibilidade. Mas para Jesus, tudo é possível. E ele foi lá naquele hospital São José, naquele CTI, e deu vida à minha esposa. E eu sou eternamente grato ao Senhor por ela estar completando mais uma primavera de vida. Porque cada vez que eu vou dormir, ela sabe disso. Eu faço a minha oração, digo: Senhor, muito obrigado, minha esposa é um milagre. Porque só eu sei, eu e Deus, o que eu vi naquele dia, naquele hospital, eu sei que minha esposa é um milagre. É um milagre de Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Fernanda. Nós não cansamos de te agradecer, porque
a Fernanda é um milagre, Senhor. Assim como todos nós aqui somos um milagre do Senhor. Mas ela recebeu uma intervenção milagrosa do Senhor. E quando não havia mais possibilidades, o Senhor interviu. Me socorreu naquele momento difícil ali, só entre eu e o Senhor, e me deu esta vitória. E eu quero te agradecer pela vida da Fernanda, Pai, que foi restaurada e curada pelo Senhor. E amanhã completa mais uma primavera de vida, e nós queremos te celebrar, Senhor. Que o Senhor continue sustentando a tua serva, a tua filha, dando força para ela, animando, encorajando a tua serva, curando ela a cada dia, renovando, alegrando, abençoando. Que ela seja sempre essa pessoa tão especial, Senhor, para todos nós, em especial para mim, Senhor. Essa mãe abençoada, essa esposa maravilhosa, essa serva de Deus fiel, Senhor, muito obrigado pela vida da tua filha. Nós oramos por ela e abençoamos a Fernanda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Eu falo que ela é minha pastora, tá? Porque olha, ninguém aguenta. Ela que me de vez em quando me dá uma palavra de ânimo. Ela que, de vez em quando não, quase todo dia. Ela que me encoraja, ela me anima. Ela fala, tem hora que Deus toma ela lá em casa e assim diz o Senhor, hein? Ela é minha pastora, ela que cuida de mim, tem cuidado de mim. E eu louvo a Deus pela vida da Fernanda. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam: e a vitória é nossa, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.